Bem, queridos, vamos lá. Estou expondo a epístola de Paulo aos Romanos. Nós aqui nos encontramos hoje nos idos do capítulo de número 5. A partir do verso 3, nós meditaremos nos versos 3 e 4. Hoje, nós estamos numa porção da epístola de Paulo aos Romanos, onde Paulo está falando dos desdobramentos, dos frutos, das bênçãos advindas da nossa salvação, da nossa justificação em Cristo Jesus, certo? Primeiro Paulo explica que o assunto da sua epístola é o Evangelho, depois ele aponta por que nós precisamos do Evangelho, porque estamos caídos em pecado e debaixo do juízo de Deus. Depois ele nos explica a partir do capítulo 3, verso de número 21, que o Evangelho de Deus, a justiça de Deus é aplicada a nós, nos dando salvação por meio de Jesus Cristo. E isso que Cristo faz, ele chama de justificação, ou seja, Deus nos dá uma sentença de juízo final, de garantia de vida eterna. E depois disso, Paulo nos dá exemplo de como essa salvação já era operada pela fé, a justificação, desde Abraão. Então, a partir do capítulo 5, ele começa nos falando daquilo que é consequente a essa nossa salvação. O que que frutos estão sendo operados em nós que fomos alcançados salvadoramente por Cristo Jesus. E aí eu comecei a expor o capítulo 5. E a primeira porção do capítulo 5, Paulo nos mostra que o primeiro fruto da nossa justificação é que, justificados pela fé, nós agora temos paz com Deus. Antes estávamos em crise, em conflito com Deus, agora temos um relacionamento restabelecido com Deus. A segunda consequência da qual eu falei semana passada é que agora, justificados pela fé, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Nós temos uma viva esperança de que a glória de Deus será manifestada plena no dia da completude da nossa salvação, quando Deus vier para nos trazer para perto de si, e isso nos traz viva esperança, a alegria da esperança da glória de Deus. Este é o segundo fruto de que fala Paulo, dessa nossa salvação. Nós temos viva alegria. Por quê? Porque temos uma esperança firme. De quê? De que seremos glorificados com Deus e veremos a glória de Deus de um modo pleno. E aí, poderia ser que alguém pudesse alegar a Paulo, dizendo: Paulo, como é que você pode confiar nessa reconciliação se há tantas tribulações na vida dos cristãos? Como é que você sabe que Deus é favorável a você se vocês passam por tantas lutas? Essa poderia ser uma pergunta levantada a Paulo, quando Paulo fala dessa alegria na esperança da glória de Deus, e quando Paulo fala dessa reconciliação e paz com Deus. Mas como é que você pode falar de paz se eu vejo tantas lutas nas vidas dos cristãos? Será que Deus é mesmo favorável a eles? Ou alguém poderia perguntar a Paulo: Paulo, você tem alegria na esperança da glória, que é futura, é eterna, mas e agora, que é tão desprovido de alegria, já que há tantos sofrimentos? Como é que você me explica como é que você vive esse agora, já que a sua esperança é no futuro? E essas perguntas que poderiam ser levantadas a Paulo foram perguntas e questões levantadas ao longo da história da igreja, né? Como é que pode? Será que o cristão realmente tem paz com Deus? E as lutas que os cristãos passam não demonstram que Deus está contra eles? Ou então, será que essa alegria eterna não é uma esperança vã? E agora? E o sofrimento agora? O que nós vamos fazer com agora? À luz dessas possíveis perguntas, Paulo dá-nos a seguinte resposta, que está no capítulo 5, versos 3 e 4, e é esse trecho que eu quero expor a vocês essa noite. Leia comigo, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Paulo havia dito que se gloriava na esperança da glória de Deus,
E aí ele começa o verso 3 dizendo: não só isso, ou seja, eu não me alegro somente na esperança da glória de Deus. E ele continua dizendo: me alegro também, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Certo? Esta é a resposta de Paulo para aquelas perguntas. Mas Paulo, será que Deus é favorável a vocês, visto que vocês passam por tantas tribulações? Ou então a seguinte pergunta: mas Paulo, e essa esperança no futuro, e o agora? Será que é possível falar de alegria agora? E Paulo diz: não só isso. Não só nos alegramos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Estranho, né? Paulo dizer que a tribulação produz uma exultação, ou eu me glorio. Já expliquei para você semana passada que esse gloriar-se implica em sentir uma exultação, uma alegria. Como é que Paulo pode dizer que nós cristãos nos gloriamos, ou nós cristãos exultamos na tribulação, queridos? Nas dores? É possível isso? Seria ingênuo da parte de Paulo, ou seria cínico da parte de Paulo, dizer que alguém se alegra na dor? Alguém pode exultar na tribulação? Seria cinismo ou seria ingenuidade? Cinismo, lembra do cinismo? Cinismo vem da escola filosófica dos cínicos. E os cínicos negavam o sofrimento. Eles diziam que a gente não podia sentir a dor do sofrimento, a gente tinha que negar a dor do sofrimento. Será que é nessa perspectiva que Paulo está falando? Que a gente tem que negar a dor do sofrimento? Eu acredito que não. Olhando para a Sagrada Escritura, para a literatura paulina e para as demais literaturas da Escritura, nós temos, por exemplo, o apóstolo Pedro dizendo: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Não é que nós não vamos sofrer ansiedade, dores, angústias, tribulações, é que nós temos a quem lançar essas dores, angústias e tribulações. Então não há cinismo aqui em Paulo. Paulo também não é ingênuo, certo? E algumas pessoas encaram as tribulações de modo ingênuo. Algumas igrejas ensinam a lidar com as tribulações de modo ingênuo, dizendo, primeiro, vai dar tudo certo. Você não vai ter problema nenhum, nenhuma tribulação, nenhuma angústia. Você é cristão? Então vai dar tudo certo. Inclusive tem um hino antigo, né, que cantava assim, em algumas igrejas cantavam muito. Vai dar tudo certo. Se a gente botar a fé em ação, se você tiver fé o bastante, já deu tudo certo. Será que é nesse sentido que Paulo está falando? Essa ingenuidade de acreditar porque somos cristãos, todas as coisas vão dar certo? Não, não é nesse sentido. Inclusive o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 14, verso 22, quando ele está passando de volta nas igrejas que havia plantado, em algumas dessas igrejas, ele e Barnabé, ele diz que era importante os irmãos permanecerem firmes, porque através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então Paulo não está sendo ingênuo, achando que nós não teremos tribulações, que vai dar tudo certo. Não é isso. Nós não temos alegria na tribulação porque nós achamos que ela é ilusória e que daqui a pouco vai aparecer um cavalo branco, resolver todos os problemas, uma fada mágica, sei lá. Não é isso, não é ingenuidade. Até porque o nosso Senhor Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A fé cristã e o apóstolo Paulo não estão falando aqui de cinismo e nem de ingenuidade. Não é que nós neguemos a dor do sofrimento, não é que nós achemos que não teremos sofrimento nenhum. Nós sabemos que há tribulação, sabemos que passaremos por eles. O cristão sabe que o sofrimento faz parte da sua jornada.
mas ele sabe que ele o vencerá em Cristo. O Senhor Jesus mesmo disse, e é exatamente disso que ele está falando, que nós deveremos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz para segui-lo. Não há seguir a Cristo sem cruz, e cruz é sofrimento, tribulações, angústias de todas as sortes, especialmente aquelas que são direcionadas apenas aos cristãos, porque seguem a Cristo. Algumas tribulações, inclusive, que nós, se não fôssemos cristãos, não passaríamos. Nós passamos porque somos cristãos. Portanto, sim, existe a possibilidade de exultar e de alegrar-se na tribulação. Isso não seria cínico? Não. A palavra de Deus não está negando o sofrimento e a dor. Isto seria ingênuo? Também não. Porque a palavra de Deus não está dizendo que nós vamos resolver isso com um sopro, como se fosse coisa mágica, de modo nenhum. Pelo contrário, Paulo tem uma outra perspectiva aqui, e é essa perspectiva que nós vamos ver a partir desse texto. Sem cinismo e sem ingenuidade. Certo? Não sejamos cínicos, não sejamos ingênuos. Há alegria no meio da dor. Sim, é sobre isso que quero falar com vocês hoje. Por que há alegria no meio da dor? E Paulo nos responde nesse texto. Porque tem um propósito de Deus estabelecido no nosso sofrimento. Há alegria no meio da dor, porque Deus tem um propósito estabelecido no sofrimento. Certo, irmãos? Os sofrimentos, porque passamos, não se dão ao acaso, não existem causas cegas que trazem as nossas dores, não são fatalidades. Há um propósito de Deus. Isso está implícito no capítulo 5 que nós lemos, aqui no verso 3, quando a palavra de Deus nos diz, porque a tribulação produz. O apóstolo Paulo está dizendo que a tribulação, as dores que nós passamos, ela produz algo. Ou seja, há uma razão para o acontecimento dessas tribulações. A razão é gerar algo. E se existe uma razão em gerar algo, está implícito aqui um propósito de Deus. E aquilo que aqui está implícito, está explícito, por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 28, quando o apóstolo Paulo, falando sobre os sofrimentos que nós passamos como cristãos, depois nos diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Entende? Como pode haver alegria no meio da dor? A primeira percepção que a gente precisa ter, o entendimento que a gente precisa ter das dores das quais somos afligidos, é de que essas dores, essas aflições, não estão acontecendo por acaso. Há um propósito de Deus nisto. E a palavra de Deus é linda quando diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Há um Deus arquiteto, maestro dessa sinfonia da vida, que ordena que cada instrumento seja executado no seu exato momento, para que ao fim nós tenhamos uma composição bela, que redundará na sua glória, ainda que alguns desses sons sejam ai e lamento, sejam dor e angústia, mas tudo isso cooperará para o nosso bem e para a glória de Deus. Esse texto é lindo. Mostra-nos que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas que acontecem na nossa vida, mesmo as coisas difíceis, duras, amargas, para o nosso bem. Para o nosso bem. Às vezes, nós só chegamos à compreensão de que precisamos passar por algumas dores para nossa correção ou para nossa preservação, quando nós estamos mais maduros, não é verdade? O filho, até chegar à idade de compreender que ele precisa de correção, demora.
No primeiro momento, é difícil até corrigir os nossos filhos, enquanto muito pequenos ainda, porque o entendimento deles é que nós estamos fazendo algo e aí nós não gostamos deles, porque nós estamos corrigindo. Sim ou não? Quem é pai sabe dessa experiência. O filho parece entender, quando você o corrige, que você não está amando ele. E a gente, como pai, tem que aprender a fazer de um modo que o nosso filho entenda que a nossa intenção não é o seu mal, a nossa intenção é o seu bem. Ou quando, por exemplo, a minha filha morre de medo de dentista. Não é verdade? É um cuidado profilático, antecipado, para evitar, né, cáries e coisas semelhantes. Mas ainda vai chegar um momento que ela vai entender que ela precisa se submeter ao escrutínio de um dentista. Para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, há um propósito de Deus no meio do nosso sofrimento, queridos. Um propósito transformador e um propósito para manifestar a própria glória de Deus na nossa transformação. Mais à frente a gente vai se aprofundar nisso. Ao que Deus está visando, a que Deus está visando quando Ele está promovendo permitindo e atuando na promoção dessas dores em nossa vida? Ele está visando a nossa transformação. Com que finalidade? A sua própria glória. Para quê? Para o nosso bem. Dá para começar a entender por que Paulo fala de alegrar-se no meio da dor ou alegrar-se no meio da tribulação. É diferente quando nós passamos por dores e pensamos que essas coisas estão acontecendo sem causa, sem razão. Eu não mereço passar por isso, eu não sou digno de passar por isso. Eu não deveria estar vivendo isso assim. E de outro modo é quando você passa pela tribulação e diz: Senhor, eu sei que a tua mão está sobre mim. Mesmo no vale da sombra da morte, foi o Senhor que me trouxe aqui. E eu sei que o Senhor tem propósitos para o meu bem e para a sua própria glória. Muda muito, queridos, o modo como nós encaramos as dores dessa vida. Quando nós entendemos isso, e isso é um dom da salvação. Só salvos e justificados por Deus em Cristo, podemos entender que há um Deus que governa céus e terra, que veio ao nosso encontro para nos salvar e que está fazendo todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Amém? A dor, ou seja, a alegria em meio à dor, porque Deus tem um propósito no sofrimento. Há alegria em meio à dor, porque ela produz perseverança. A dor, indiretamente, produz perseverança. Porque a dor, ela tem um propósito. E quando há um propósito na dor, haverá a promoção da perseverança. É diferente quando nós estamos no meio de dores, que encaramos e nós não conseguimos entender razão. Mas quando nós entendemos que há um propósito, a nossa postura diante dessa dor não é de retroceder, a nossa postura é de perseverar. E é disso que fala Paulo aqui, ainda no verso 3, quando ele nos diz: nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Quero inclusive dizer que algumas traduções que trazem paciência não é a palavra adequada, porque a palavra grega que nós temos aqui fala de ação, fala de intencionalidade. A paciência, ela é passiva. A perseverança não é passiva. A perseverança é um suportar ativamente. Não é apenas um sofrer, eu diria, homérico, né? Aquele sofrer onde nós sentamos e deixamos que o mundo desabe sobre nós. Não. A ideia aqui é de perseverança. A ideia é de você estar ativo neste sofrimento que Deus lhe permitiu passar. O que foi justificado, nascido de Deus, conhece que o Senhor tem propósitos no meio das dores, e então ele não desanima, ele não desiste, ele persevera. Se há propósito, não há por que desanimar. Se Deus está governando este sofrimento, não há por que olharmos para trás, iremos à frente. É assim que faremos.
A resistência e reação perseverante diante da tribulação é como age aquele que foi justificado. O que foi justificado resiste. O que foi justificado persevera, porque ele sabe que Deus tem um propósito nisto, para o seu próprio bem. De outro modo, a Sagrada Escritura fala daqueles que desistem na tribulação. A Escritura já nos antecipa que haverá aqueles que, tendo uma vez recebido a palavra do Evangelho, vindo as tribulações, desistirão. O Senhor Jesus fala disso na parábola da semente, que vai caindo, uma cai no meio das pedras, no terreno rochoso. E o Senhor Jesus, explicando aos seus discípulos em Mateus 13, 20 e 21, diz que este que caiu num terreno rochoso, e que por isso desceu pequena raiz, e a raiz não era firme, e quando veio o calor do dia, ele seca, murcha e cai. O Senhor Jesus explica que esse que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Os que voltam atrás são aqueles que receberam a palavra de Deus de um modo inadequado. A palavra não gerou vida e fruto do modo como deveria gerar. Ou seja, ele não nasceu de novo. Pode até dar algumas evidências externas de fé, mas nascido de novo, nascido de Deus não foi. E o que acontecerá quando vierem as tribulações? Ele desistirá, porque a raiz é pequena. E ele se escandalizará. Como Deus pode permitir que eu passe por algo assim? Se a vida cristã é tão difícil assim, eu prefiro outra coisa ao invés de seguir a Cristo. Se você já leu O Peregrino, John Bunyan é o autor deste livro, que é o segundo livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, obviamente. Ele narra a história de um homem que está indo em direção à cidade celestial. É uma alegoria sobre a vida cristã. E o peregrino, o cristão, ele conseguiu persuadir o seu amigo da sua cidade. Na verdade foi o seguinte: o amigo da cidade dele veio ter com ele enquanto ele estava no caminho, indo em direção à porta estreita. E dois desses amigos, um era alguém teimoso e o outro era alguém volúvel, mutável, alguém instável. O nome dele, inclusive, no livro é volúvel, né? Porque o nome é dado segundo a característica do indivíduo no livro. E aí, nessa conversa, eles tentando persuadir o peregrino, o cristão, a voltar atrás para a cidade onde ele morava, o impenitente, o resistente, voltou para a cidade, porque ele não conseguiu persuadir o peregrino. Mas o volúvel disse: não, eu vou com você, vamos embora. Vai ser legal, se você está dizendo para mim que lá tem vida eterna, se você está dizendo para mim que lá tem uma cidade de ouro e de cristal, que o próprio rei convidou você, e que quem quiser ir pode ir também, eu vou. Os dois foram, e à medida que estavam conversando, o primeiro lugar, distraidamente, em que eles caem é no pântano do desânimo. E eles caem no pântano do desânimo e começam a ficar ali, com aquela a dificuldade de sobreviver à areia movediça. E o peregrino, o cristão, olhou a margem que dava para a porta estreita, estava muito mais longe que a margem para voltar. Mas o cristão o que fez? Perseverou. Foi à frente. O volúvel que ele fez, qual é o caminho mais fácil aqui? É onde está mais longe ou onde está mais perto? Está mais perto, mas está perto de onde? Da cidade da destruição. Quer saber de uma coisa? Se essa fé é tão difícil, eu vou voltar atrás. Que isso, é doido ficar um negócio desse aqui? É muito melhor eu me preservar. A Escritura fala daqueles que voltam atrás. A Escritura fala daqueles que não desceram raiz. Mas Paulo está falando aqui daqueles que foram justificados. Os que foram justificados, os que nasceram de novo, eles têm paz com Deus. Os que foram justificados, os que nasceram de novo, têm alegria na esperança da redenção. Os que foram justificados, os que nasceram de novo, têm alegria no meio da tribulação, e estes perseveram no meio da tribulação. Isto acontece com aqueles que nasceram de novo. Porque nós sabemos que há um propósito de Deus nisso que estamos passando. E por isso não
voltaremos atrás. Simples, irmãos. Você é cristão? No meio da tribulação, nós não voltamos atrás. Seguimos o nosso mestre. Não desertaremos. Amém? Então, há alegria em meio à tribulação. Em primeiro lugar, porque Deus tem um propósito no sofrimento. Em segundo lugar, porque a tribulação produz perseverança. Em terceiro lugar, porque ela produz um caráter aprovado. A tribulação produz um caráter aprovado, queridos. Isso é importante na vida cristã. Aqueles que foram salvos por Deus em Cristo passam por tribulação, mas eles sabem que no meio da tribulação há um propósito. E por isso eles perseveram. E à medida que eles perseveram, eles recebem um caráter aprovado em Deus. O que persevera, queridos, inevitavelmente se tornará alguém experimentado e aprovado. Aquele que persevera, inevitavelmente receberá de Deus aprovação. O que é um caráter aprovado? É diferente de alguém inexperiente. É diferente de alguém que se sabe que não é apto. É diferente de alguém que ainda não foi testado, ainda não foi aprovado. Essa é a diferença. O cristão, quando passa por tribulação, ele persevera e ele será aprovado, terá um caráter aprovado. A perseverança na tribulação produz as marcas daquele que sabe o modo como pode caminhar com o seu Senhor. Nós recebemos marcas no meio das nossas lutas que testificam da nossa aprovação em Deus e da nossa perseverança. Nós próprios vemos que vamos sendo conformados à imagem de Cristo. O nosso caráter vai sendo moldado a Ele em meio às tribulações, e isso é um caráter aprovado. As tribulações vão nos forjando a imagem de Cristo. E à medida que as tribulações vão nos forjando a imagem de Cristo, nós deixamos de ser inexperientes, não experimentados, meninos, crianças, para irmos nos tornando homens e mulheres aprovados, cujo caráter está sendo transformado à imagem de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Há algumas mudanças no nosso ser que só acontecerão no meio da tribulação, certo? Inclusive conversões às vezes, só acontecem no meio da tribulação. O Senhor Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Satanás me pediu para tratar com você de um modo terrível, ele quer te pegar. Eu roguei ao Pai para que você fosse perseverar, para que você perseverasse. Mas você vai passar por essa tribulação. E quando você se converter, confirma os teus irmãos. Há algumas mudanças em nós que só acontecerão no meio da dor. Mudanças para que nós possamos ir nos tornando a imagem de Cristo. Certo, queridos? Não sei se você já tinha ouvido isso. Se você não tinha ouvido isso, não se engane, isso está em muitos textos das Escrituras e nós precisamos aprender a encarar isso. O que Deus está fazendo conosco no meio das dores, nos forjando a imagem de Cristo. A forja? Não, a forja não é feita com fogo baixo. A forja é feita com fogo crepitando, azul. Quando ele pode derreter tudo, retirar toda a impureza e fazer aquilo que ele precisa fazer para purificar o metal. Certo? A forja é com fogo crepitando. É quando o fogo está crepitando, meus irmãos, que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Por isso, eu acho lindo, e eu queria que você compartilhasse comigo da beleza que há nesse texto. Quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo de número 10. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo de número 3, no verso 10. Aqui,
o apóstolo Paulo está se derramando nos versos antecedentes sobre o seu desejo de Cristo, de conhecer a Cristo. Ele disse que todas as coisas que ele conheceu antes, ele as considerou como nada, como refúgio, como palha. Ele deixou todas as coisas que ele havia conhecido antes para trás, porque agora o que ele quer conhecer é Cristo. Ele ama Cristo e pelo amor de Cristo, ele considera todas as coisas nada. E no verso 10 ele diz, para conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele deseja intimamente conhecer Cristo, e não apenas conhecer Cristo, mas conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, de ser participante dos sofrimentos de Cristo. Meu Deus, quantas coisas a gente pede para Deus, mas eu temo que talvez nós nunca tenhamos pedido algo semelhante a isso. Senhor, me ensina a ter a comunhão dos seus sofrimentos, a conhecer os sofrimentos de Cristo em mim. Olha que pedido de Paulo, queridos. Paulo sabia que para compreender, para desenvolver-se em Cristo, para chegar-se a Cristo, para amadurecer em Cristo, ele precisava ser participante dos sofrimentos de Cristo. E qual era a finalidade de ser participante dos sofrimentos de Cristo? Ele diz na frase seguinte, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, me tornando semelhante a ele na sua morte. Eu me passei alguns anos pensando nesse texto, meditando. E uma das coisas que me sobreveio numa dessas meditações é que, olha que coisa linda que Paulo está dizendo. Eu quero ser participante do sofrimento de Cristo, porque eu quero ir me tornando semelhante a ele na sua morte. Olhe para o Cristo em sua morte. Que obediência ao Pai, que entrega ao Pai, que liberalidade, que amor, que paciência, que serviço, que misericórdia, que compaixão. Que nós vemos aqui a plenitude de tudo que nós queremos ser. Nós queremos ser como Cristo em sua morte. Nós queremos servir a Deus com tal entrega, com tal dedicação, com tal empenho, com tal amor. E Paulo diz para nós então que a comunhão dos sofrimentos de Cristo propicia-nos que nós nos possamos ir conformando, ou seja, tomando a forma de Cristo em sua morte. Entende isso, queridos? O que Deus está fazendo no meio do sofrimento? Nós estamos entendendo que há um propósito de Deus, nós perseveramos. Essa perseverança produz em nós um caráter aprovado. E o que é esse caráter aprovado? É alguém já experiente, alguém que conhece os desígnios, os propósitos e os planos de Deus, e alguém que está sendo forjado e moldado à imagem do seu Senhor no meio deste sofrimento. Certo, querido? Quando nós passamos pelo sofrimento como cristão, quando nós passamos pelo sofrimento como Cristo, nós somos forjados segundo o caráter do nosso próprio Senhor. Um caráter aprovado. Certo, queridos? Amém? E por fim, há alegria em meio à dor, porque ela produz esperança. A dor produz esperança. Paulo diz, a tribulação traz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Quanto mais vemos o caráter aprovado, a imagem de Cristo, sendo forjada em nós pela tribulação, mais nós nos firmamos na esperança da glória de Deus. Dá para entender isso? Quanto mais nós somos transformados por Deus no meio da tribulação,
mais nós confiamos de que nós temos um futuro certo nele. Iremos para a glória com ele. A glória de Deus está reservada para nós, porque Deus está realizando em nós aquilo que ele disse que faria. Não se engane, Deus disse que faria isso. Deus disse que nos transformaria segundo a imagem do seu Filho. Ser transformado segundo a imagem do seu Filho, inclusive, inclui também passarmos por tribulações. E isto está descrito na Escritura. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 29 e 30. Abra sua Bíblia aí comigo. Esse texto nos fala de que os sofrimentos nossos que vão nos transformando segundo a glória de Deus, a imagem de Cristo, isso não é casual, queridos. Isso não é fortuito. Isso faz parte de um plano projetado por Deus que tem a finalidade última de nos tornar a imagem de Cristo para, por fim, sermos glorificados nele. Ora, se o que nós estamos passando há um projeto de Deus, que não inclui só este momento da nossa dor, mas inclui tudo na nossa vida, desde a nossa salvação até nosso encontro eterno com Cristo. Meus queridos, é claro que a nossa esperança será reafirmada, renovada. Nós confiaremos plenamente que estaremos com Deus para sempre. Olha o que Paulo diz. Porque aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, por que Deus predestinou aqueles que vai salvar? Qual é a finalidade dessa predestinação, dessa eleição? A finalidade é que nós nos tornemos segundo a imagem do seu Filho, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. A finalidade última da nossa salvação é a glória de Deus. E como Deus é glorificado? Mostrando que a sua salvação promoveu em nós uma transformação segundo a imagem do seu Filho. E aí ele continua dizendo, olhe bem, aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Ué, nós não seremos glorificados? Paulo não deveria dizer glorificará? Sim, o correto gramaticalmente seria dizer aos que justificou, glorificará, visto que ainda não fomos glorificados. Mas a nossa glorificação é tão certa, que ele já disse no passado, ele já nos glorificou. Ou seja, queridos, por que a tribulação produz esperança, queridos? Porque a tribulação nos faz entendermos que estamos no meio de um projeto de Deus. Não é por acaso. Nossas dores não são por acaso. E esse projeto de Deus nos leva a perseverarmos. Essa perseverança produz em nós o caráter de Cristo. Esse caráter de Cristo que está sendo produzido em nós foi projetado desde a nossa eleição. Quando Deus nos elegeu, Ele olhou para nós e disse: vou fazer do meu filho segundo a imagem de Cristo Jesus. E isso que está acontecendo conosco, você pode ver isso em você? Você pode ver sua vida sendo transformada à imagem de Cristo? Não é bom quando nós vemos isso? Nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo em nós e percebemos que um grauzinho aqui, uma medidazinha ali, nós estamos progredindo em pensar mais semelhante a Cristo, em agir mais semelhante a Cristo. Entende? Isso é glorioso. Isso quer dizer que aquele ser velho que existia no passado, que estava sujeitado à carne, ao mundo e ao diabo, sendo oprimido e acorrentado, e que não tinha chances de tornar-se qualquer outra coisa, senão aquilo que ele próprio era, agora ele, tal qual borboleta, está se metamorfoseando, né? Se transformando. Transformando a quê? Transformando-se na imagem de Cristo. Pelo quê? Por uma obra gloriosa de Deus, que inclusive inclui os nossos sofrimentos. Por isso que é possível alegrar-se no meio dos sofrimentos. Nós não alegramos-nos por causa do sofrimento. Nós nos alegramos pelo fruto advindo do sofrimento,
Que fruto? Sabemos que é um projeto de Deus e por isso perseveraremos. E por perseverarmos, nosso caráter está sendo transformado à imagem de Cristo. E isso nos dá esperança, confirma a nossa salvação, porque nós sabemos que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém, queridos? Aquele que foi salvo pode experimentar alegria em meio à dor. Ele sabe a quem apresentar a sua dor. Ele sabe que o Senhor é soberano sobre o seu sofrimento. Ele sabe que há propósitos de Deus de o tornar semelhante a Cristo no meio da tribulação, e por isso ele perseverará. Meu irmão, você vai perseverar. Por isso ele será aprovado. Minha irmã, você será aprovada. Um caráter aprovado segundo o de Cristo. E por isso, a nossa esperança se renova, é restaurada. Nós cremos que estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? Percebe todo o encadeamento dessas coisas aqui? Deus as liga de um modo perfeito para que nós saibamos que não há nada ao acaso. Há um Deus soberano sobre os céus e a terra que governa a sua vida, desde elegê-lo, predestiná-lo, chamá-lo, justificá-lo até glorificá-lo. E essas lutas que passamos aqui não estão fora desse projeto divino de nos tornar a imagem do seu Filho para a sua própria glória. Amém? Como você tem encarado as tribulações e angústias que ele tem sobrevindo? Tem havido murmuração em nossos lábios? Tem havido medo em nosso coração? Tem havido desespero na nossa alma? Meu filho, minha filha, o Senhor tem cuidado de você. Ele não promete que nós não passaremos no meio das águas. Ele não promete que nós não passaremos no meio do fogo. Ele promete que passará conosco no meio das águas e no meio do fogo. Amém? Por isso, persevere. Fique firme. Não volte atrás. Martinho Lutero foi grave. Ele disse: os desertores serão mortos. E ele não está errado. Persevere. Vá em frente. E se você perseverar, e você perseverará, porque você foi salvo em Cristo, sabe o que haverá? Um caráter aprovado após a tribulação. E à medida que você vai se tornando a imagem de Cristo, você diz: eu sei o que o Senhor está fazendo em mim. O Senhor está fazendo uma mudança para que eu seja semelhante ao seu Filho, para a sua própria glória. Fique firme. Renove a sua esperança. Amém? Coloquemos-nos em pé. Quero orar por você, por mim, dizendo a você que eu já tenho nessa jornada aqui 23 anos, caminhando com Cristo. Já passei por algumas tribulações e angústia. Mas sabe o que vejo no meio dessas tribulações? Exatamente isto. Pois que a gente olha para uma fase da nossa vida, um momento da nossa vida, um momento de dor, um momento de angústia, um momento de tribulação, a gente persevera, permanece firme, a gente sai do outro lado e a gente consegue se ver um pouco mais semelhante a Cristo. Deixa Deus te transformar, meu irmão. Fale como Paulo: eu quero ser participante do sofrimento de Cristo. Eu quero sofrer como um cristão, Senhor. Eu não quero sofrer como um pagão, reclamando, murmurando, perdido, desesperançoso. Eu quero sofrer com confiança. Se eu tiver de passar por isso, eu vou passar com o Senhor. E o Senhor fará tudo o que Ele tem de fazer no meio dessa luta. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra não nos diz para nós negarmos o sofrimento. E a Tua palavra não nos diz para sermos ingênuos.
mas ela nos mostra que o Senhor tem uma pedagogia no meio do sofrimento. Ensina-nos, Senhor, ensina os teus servos a encararem dessa forma, ensina-me a encarar desse modo. Ajuda cada um dos seus filhos a reconfigurar a sua visão neste momento, diante das tribulações que estão passando, das perdas, das dores, das angústias, das aflições, que nós possamos entender que o Senhor reina soberano sobre nós, e o Senhor está no controle de cada uma dessas circunstâncias. Que isso nos ajude a perseverarmos firmes, Senhor, acreditando que o Senhor é conosco. O Senhor está no controle desse encapelado mar. As ondas podem rugir, o mar bramir, mas as ondas atendem ao teu mandar. Todos ouvem a sua voz. Sossega o nosso coração em ti, Senhor. Que por meio dessa tribulação os teus servos sejam tornados aprovados, caráter transformado segundo o de Cristo, e isso esteja renovando a esperança na vida eterna dos teus servos. É o que eu te peço, em nome de Jesus.